A Europa tem sido castigada pelos incêndios florestais causados pela onda de calor extremo que atinge o continente. Na Espanha e na Inglaterra, o fogo atinge áreas residenciais. O Reino Unido atingiu ontem a maior temperatura da história, com 40,3 graus Celsius. As informações de Londres com a Denise Odorice. Mais de 20 países da Europa emitiram alertas de calor nesta terça-feira. E com as altas temperaturas, avançam os incêndios florestais. Na Grécia, o vento forte dificulta o trabalho dos bombeiros e o fogo chegou em áreas residenciais de Atenas. Na França, mais de 30 mil pessoas foram retiradas da região de Gironde, no sudoeste do país, onde as temperaturas alcançaram os 42 graus. A Espanha já perdeu 70 quilômetros quadrados de mata para o fogo e o governo fala em tragédia ambiental. Em Portugal, os bombeiros combatem 5 focos principais, o maior deles no norte do país. Cerca de 50 municípios estão sob risco máximo. Mais de 1.000 pessoas morreram até agora no país por causa das altas temperaturas. A capital britânica não ficou muito atrás, com 40,2 graus. É tanto calor que faltou sorvete. Até a fonte de água da famosa Trafalgar Square, no centro da capital britânica, virou um ponto de refresco para moradores e turistas. Nos arredores da cidade, os bombeiros combateram vários incêndios causados pelo tempo quente e seco. Por causa do calor nunca antes visto por aqui, as autoridades declararam incidente grave na capital britânica. Aulas foram suspensas, trens cancelados e vários locais de trabalho não abriram as portas. Essa, portanto, a Denise Odorice. A gente segue no assunto, porque conversaremos agora com Pedro Cortes, que é professor titular do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Como vai, professor? Bom dia. Obrigado por atender a CNN mais uma vez. Bom dia, Nonato. Bom dia, Nicole. É um prazer conversar com vocês. Professor, o que é que explica essa onda de calor que a gente está observando agora na Europa? Tem também nos Estados Unidos. Ontem mesmo nós anunciamos aqui que na Califórnia e em alguns outros pontos americanos as temperaturas também devem passar dos 40 e tantos graus. Tem uma explicação clara para isso, professor? Sim, Nonato, são já os efeitos das mudanças climáticas. Eles estão chegando de maneira mais acentuada do que imaginado no início, né, e com uma intensidade muito grande em termos geográficos, ou seja, a gente não verifica um aumento de temperatura apenas numa região, apenas numa cidade. Nós estamos vendo toda a Europa sendo atingida, agora também os Estados Unidos, né? O Biden chegou a pensar em declarar emergência climática para facilitar a adoção de planos ambientais. Então essas são consequências das mudanças climáticas, porque são situações que estão sendo verificadas agora, em muitos casos, pela primeira vez. É o caso das temperaturas aí em torno de 39, 40 graus na Inglaterra, que é um fato totalmente inusitado. E em alguns locais onde isso ocorria, por exemplo, uma vez a cada 10 anos, isso vem ocorrendo frequentemente. É o caso dos incêndios em Portugal, é o caso das temperaturas extremamente altas na Espanha. Então o que a gente tem, Nonato, é o efeito, infelizmente, das mudanças climáticas. E professor, então a gente deve ver com uma frequência cada vez maior eventos como esses que a gente está observando agora, por exemplo, na Europa? Sim, o que acontece, tomando Madrid como exemplo, né, temperaturas muito elevadas à noite não eram tão frequentes. Era uma questão que se verificava ao longo aí dos últimos 27 anos, no século passado, algumas vezes, né, por exemplo, 20 vezes que aconteceu no século passado. Agora nós estamos verificando isso quase todo ano desde 2012. Então, o que acontecia eventualmente no passado agora vai se acentuando. As mudanças climáticas, elas levam a uma mudança grande no padrão de aquecimento do oceano e, consequentemente, da atmosfera. Isso faz com que os fluxos de vento, as correntes marítimas, elas sofram alterações. Então, no caso, por exemplo, que está acontecendo na Europa, nós temos ventos que sopram de oeste para leste, né, que são as chamadas correntes de jato, isso globalmente, e ocorreu uma interrupção nesse fluxo na região ali perto da Inglaterra.
e também há uma massa de ar quente sendo injetada em Portugal, né, na Espanha, na Grécia. Então, isso tudo são alterações que a gente tem verificado nos padrões que antes eram de uma determinada maneira, e agora esses padrões eles estão se modificando, e o risco é que isso se torne permanente, ou seja, não é uma mudança que vai ocorrer apenas nesse verão. Pelos antecedentes nos últimos anos, nós estamos vendo que o padrão mudou, né? E essa é uma situação com a qual esses países, infelizmente, vão ter que lidar no futuro, né? Além deste ano, no próximo ano, nos outros anos, e são países, muitas vezes, é o caso da Inglaterra, que não estão adaptados a um clima muito quente, então, muito pelo contrário, né? Londres está acostumado com um clima chuvoso, um clima frio, então isso aumenta o número de pessoas afetadas, aumenta o número de mortes, porque o que pode ser normal, por exemplo, você pegar temperaturas acima de 35 graus no Nordeste brasileiro, onde as pessoas historicamente, já se acostumaram a isso, já se adaptaram a isso é uma situação totalmente inusitada em muitos países da Europa que não enfrentavam essa intensidade de calor ao longo da sua história recente. Professor Pedro Cortes, esses alertas já vêm sendo dados há muito tempo, né, pelos senhores que estudam o ambiente e todo esse cenário de mudanças climáticas repentinas, indo a extremos, né, seja no verão ou até mesmo no inverno. Tem sido feito algo para tentar mudar o rumo dessa história ou não? Olha, Nonato, as convenções do clima, elas têm colocado propostas, os países têm apresentado propostas para a redução das suas emissões ao longo dos próximos anos. Infelizmente, essas propostas, elas têm se mostrado insuficientes para a redução desse cenário, para a mudança desse cenário. Como é que esse cenário ele poderia ser mudado? Por exemplo, nós temos a necessidade de retirar carbono da atmosfera, né? Retirar principalmente CO2 da atmosfera. Isso pode ser feito de uma maneira fácil com a recuperação florestal. Então, quando nós temos o crescimento das árvores pelo processo da fotossíntese, elas retiram CO2 da atmosfera, ficam com o carbono para a sua construção, né, do tecido celular, e liberam o oxigênio de volta. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, um mercado de carbono regulado no Brasil, nós poderíamos ter grandes projetos de recuperação florestal na Amazônia, no Cerrado, que ajudariam a retirar esse carbono da atmosfera, e nós seríamos pagos por isso. Mas, infelizmente, esse mercado ainda não está regulado no Brasil, embora em outros países essa regulação já existe. Então, providências precisam ser tomadas, não só reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, principalmente o CO2, que é o mais comum, né, devido à queima de combustíveis fósseis, mas também partir para a retirada desse excedente de carbono na atmosfera, porque o CO2 ele permanece por muito tempo na atmosfera, para que a gente comece, ao longo das próximas décadas, a reduzir os efeitos do aumento da temperatura, né? Mas não é uma tarefa fácil, reconheço que não é uma tarefa fácil, e em muitos casos a gente vai partir efetivamente para a adaptação a um novo contexto. E não bastassem todos esses problemas, né, professora, a gente ainda enfrenta aí essa guerra na Ucrânia, que também impacta, né, nessa questão das mudanças climáticas. Nós tivemos aí um problema, né, e parece que agora a Alemanha ela recuou em relação ao gás russo. Caso a Alemanha deixasse de usar o gás russo, ela já estava planejando reativar usinas termoelétricas, provavelmente movidas a óleo combustível ou a carvão. E isso aumentaria muito, né, a liberação de CO2 na atmosfera, de gases de efeito estufa, retardando a adoção desses protocolos, né, de redução de emissões que a Europa se prontificou a fazer. Então, há um impacto em relação a isso, mas parece que a Alemanha voltou atrás e pretende continuar utilizando o gás russo, que embora seja um combustível fóssil, né, o gás de maneira geral, ele libera uma quantidade menor de CO2 comparativamente ao óleo e ao carvão. Até recentemente houve uma discussão muito grande dentro do Parlamento Europeu
para classificar o gás dentro da taxonomia, né, dentro da classificação de combustível verde, porque era uma forma que os países identificaram de adotar um combustível de transição para conseguir a neutralidade climática até 2050. Então, há uma discussão em relação a isso, mas parece que agora, né, houve aí um acordo para que realmente o gás russo ele continue sendo utilizado na Alemanha. Caso ele não fosse utilizado, a Alemanha seria obrigada a partir para fontes menos sustentáveis, né, de energia para geração de energia elétrica, né, liberando ainda mais emissões. Daí a importância do mercado de carbono, porque vamos imaginar, olha, a Alemanha não consegue reduzir, então ela paga para alguém reduzir no lugar dela. E como ela paga isso? Financiando projetos de reflorestamento. É lógico que tudo isso é feito dentro de um arcabouço legal, aprovado no Congresso, certificado, auditado, né, não só nacionalmente, como internacionalmente. Então, caso ela estivesse diante da necessidade de aumentar suas emissões devido à mudança, né, do combustível utilizado nas suas termoelétricas, ela poderia pagar para que projetos de reflorestamento fossem executados no Brasil e, com isso, o carbono, o excedente de carbono que ela lança na atmosfera, fosse aos poucos recuperado pelo plantio de árvores. O professor, ela não poderia fazer isso em seu próprio território? Ou não tem espaço para isso? O problema é espaço. Tá. O problema é espaço. A gente tem uma área muito, muito grande na Amazônia que poderia ser objeto desses projetos. Isso beneficiaria a gente do ponto de vista financeiro, óbvio, e também, né, gerando uma série de empregos para a população local. Não, claro, a minha dúvida é até em relação à mudança climática mesmo para a população alemã, por exemplo. Por que não pode reflorestar aqui no nosso próprio quintal, né, por exemplo? O problema da Europa, em muitos casos, é espaço, para que isso possa ser feito intensamente. Agora, professor, a gente sente menos essas mudanças climáticas para o extremo calor? A gente que eu digo aqui, Brasil, Colômbia, Peru e etc., que já tem um clima mais próximo ou mais quente que a Europa, ou até mesmo os africanos. Nós sentimos menos quando é o extremo para o calor do que os europeus? É por isso que chama tanto a atenção quando a gente observa onda de calor na Europa? Ou seja, se ocorresse o contrário aqui, é que seria notícia, por exemplo, um frio intenso como é na Europa? E isso pode acontecer, essas inversões de eixo ou não? Olha, Nonato, embora a gente tenha uma melhor adaptação às temperaturas mais elevadas, isso acaba afetando muito a população idosa nas cidades devido às ilhas de calor. Então, nós não estamos imunes a esse tipo de problema, embora ele nos afete, né, as temperaturas muito altas, nos afete em menor intensidade. Mas nós temos problemas, e tivemos no ano passado problemas com frio intenso. Teve uma frente fria que se instalou ali no final de julho na Serra Gaúcha, entre o Rio Grande do Sul e próximo a Santa Catarina. Segundo os meteorologistas, se não foi a frente mais fria já verificada, esteve entre as mais frias. E 6 meses depois, nos mesmos estados, nós tivemos extremos de temperatura, se não me falha a memória, com 43 graus no interior do Rio Grande do Sul e 46 no oeste de Santa Catarina. Embora a gente esteja adaptado a temperaturas mais elevadas, isso não nos livra dos extremos contrários, né? Ou seja, pegar um frio muito intenso, e isso afeta muito, principalmente a população em situação de rua, e também, mesmo o calor intenso, ele acaba afetando pessoas com problemas de saúde, especialmente pessoas idosas que acabam sofrendo com as ilhas de calor dentro das grandes cidades. Professora, tem até uma questão que eu pelo menos já ouvi bastante, né, de pessoas que acabam questionando aí a própria questão do aquecimento global quando a gente vê justamente frios intensos, né, que aí pergunta, cadê o aquecimento global? Por que está fazendo frio quando a gente fala de aquecimento? O aquecimento global, essas mudanças climáticas não se dão só nessa questão do calor extremo, então eu queria que o senhor explicasse para a gente essa relação, por favor. O que acontece, em linhas gerais, com o aquecimento global. É como se nós tivéssemos, com o aumento da liberação de CO2, nós estamos aumentando, vamos dizer assim, a espessura do nosso cobertor
né, que retém o calor que vem do sol. O grande motor do nosso clima é a energia solar. Quando nós aumentamos a espessura desse cobertor, nós estamos deixando mais energia aqui, aquecendo mais os oceanos, aquecendo mais a atmosfera. Então, processos que antes ocorriam normalmente, eles passam a se acelerar. É como se nós colocássemos uma panela com água no fogo e aumentássemos muito o fogo, então esse processo ocorre com muito maior velocidade. Isso não exclui a possibilidade de ocorrência de ondas de frio, elas vão continuar ocorrendo, mas em locais onde atualmente não ocorrem e muitas vezes, mesmo em locais onde elas ocorrem, com uma intensidade que não era verificada anteriormente. Então nós vamos ter situações extremas sendo verificadas. Nós não vamos ter um planeta sendo aquecido homogeneamente de uma vez só, porque nós temos as correntes, né, marítimas, nós temos as correntes de ar que acabam gerando diferenças de temperatura entre uma região e outra. Então, nós temos, né, para essas pessoas que acham que, olha, as mudanças climáticas não existem, tudo bem, nós tivemos esses exemplos de extremos de temperatura, né, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina no ano passado. Nós tivemos uma seca sem precedentes na região central do Brasil. Depois nós tivemos uma chuva em 24 horas. Em Petrópolis choveu o equivalente a um mês. Como se não bastasse, tempos depois, em Angra dos Reis, choveu em 24 horas o equivalente a 3 meses. Nós tivemos esses problemas seríssimos ocorrendo agora, né, no litoral do Nordeste, pegando Recife com picos de chuva muito além do esperado. Nós tivemos um ciclone no Rio Grande do Sul, eu estou falando tudo isso em menos de um ano. Nós tivemos um ciclone no Rio Grande do Sul que passou a se comportar como um furacão. Ele só não foi qualificado como furacão porque foi um fenômeno de águas frias. Os ciclones, eles são normais, né, nessa época do ano, só que eles se afastam da costa. Esse ciclone não, ele voltou para a costa e começou a varrer a costa do Rio Grande do Sul, injetando uma massa de ar frio continental que chegou até o sul da Amazônia. Ou seja, se esses eventos, né, sem contar chuva extrema na Bahia em dezembro, chuva extrema em Minas em janeiro, se esses extremos forem classificados pelas pessoas como normais, olha, eu não lembro de ter verificado uma coleção tão grande de extremos climáticos no século passado, né? Então, o que infelizmente eu digo, cada vez está mais fácil dar a minha disciplina, que é de mudanças climáticas, né, na USP, porque os exemplos, eles são cada vez mais evidentes. Se há 10 anos eu comentava sobre possibilidades, né, mostrava alguns exemplos, agora esses exemplos estão aí em profusão, porque as mudanças climáticas, elas já não são mais uma possibilidade para o futuro. Infelizmente, elas já são uma realidade essa com a qual a gente tem que trabalhar. Professor Pedro Cortes, muito obrigado pela entrevista à CNN. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Obrigado. Pedro Cortes é professor titular do Instituto de Energia e Ambiente da USP, conversando conosco aqui, trazendo a visão dele sobre esse momento de muito calor, calor extremo lá na Europa e em algumas partes dos Estados Unidos também.